Ecorubobó, Ecojó, Ojobó. Dia de preparação, Cutucutu, Diojó. Dia de acordar cedo. Bem, eu sempre acordo cedo, então vamos falar sobre Oxu Ogum e Oxu Okudu. Nós aqui no Brasil temos no segundo domingo de agosto o Dia dos Pais. Em Nigéria, esse mês é dedicado a Obaluaê, assim como no Brasil, e a Obatalá, e no final do mês de agosto, Ogum, Oxu Ogum, a Ogum, que é aquele que abre os caminhos, né? O primeiro ferreiro, Akoko, Agbe, Agbedé, Akoko, né? E a Obatalá, Oxalá, um dos caminhos de Oxalá, Obatalá, que é o responsável por todos os orixás do mundo no Araiê e chefe dos orixás Funfun. Bem, no Sabegé, ou Sabagé, as pessoas começam o mês de agosto fazendo orôs, rituais em honra a Omulu, Obaluaê, Toto, a Junsu, a Fomon e assim por diante. Mas nesse caminho também se faz a Ogum, a Exu. O babado todo assim, Medogum Nyoshu Okudum é Babá Awon Ojó Ayeye, festa de todos os pais. Seria certo. Awon Babá Ojó Medogum Oxu Okudu. No mês de junho, na Nigéria, se comemora o Dia dos Pais. Na segunda semana, dia 16. Então, se comemora Ayeye Awon Babaojó, o Dia dos Pais. Nós no Brasil comemoramos no segundo domingo de maio. Meji, Ojó, Aiku, Ni, Oxu, Ogum. Segundo domingo de agosto, do mês de agosto. Mas aqui no Brasil, o rito veio associado, porque no dia 16 de agosto é comemorado na Igreja Católica São Roque, que tinha muitas chagas, a quais os cachorros lambiam, e ele encontrou a cura. Andava em andrajos, como um andarilho. Então, esse mês de Ogum, Medogum 16, Ayeye Ni Obaluaê, Omulu, se comemora a festividade de Obaluaê e Omulu, que seriam o mesmo orixá. E depois tem os seus caminhos. Fazendo o Sabegé. Sabegé, o orô todo, orô ritual. O Ebé se reúne, a sociedade se reúne para praticar o orô. Au, au, chorô, ireuau. Ninguém pode nos impedir de louvar, de fazermos o nosso ritual. Au, au, chorô, ileuá. Saudar ao orixá no nosso culto. Esse cã louco e oiê, esse cã louco e cauamá chorou, au au chorou e leuau. Ninguém poderá nos impedir de carregarmos nossa fé, de cumprirmos com os nossos rituais em louvar
o orixá neste mês de agosto, louvando então a Obaloaê e o Mulu, Medogum, Ojó, Medogum, no 16º dia de agosto, coincidindo quase sempre com o Dia dos Pais. Obaluaê, Obaluaiê, o rei da terra. Dentro do culto Euê, Mina, Efon, Mahi, né, é o rei da terra. Ele tem outros nomes, Azuani Querequexé, ao Imagé, o filho da concha, Ibimagé, o nascido da concha, por causa de Assessum, que curou suas chagas com leite do peito, água do mar, e Otiomiodara, Nieshuodara, a bebida maravilhosa de Eshuodara, o filho maravilhoso, a qual ela chama de filho maravilhoso. Então, esse mês é um mês de cura, um mês de magia, um mês de remédio, mês dos pais. Mas aqui ao sul do Brasil, né, dedica-se normalmente rituais, orô, ritual, a Exu, Oronyexu, Poadexu, Poadê, reunião, Poadê, Xirê, Poadê, Poadê, reunião, Xirê, festa, Poadê, Poadê, Xirê, festa, reunião festiva, Ati, Ni, Exu, para Exu, coincidindo normalmente os festejos até o Dia dos Pais. Bem, na verdade, hoje em dia é o mês inteiro. Então, eu estou fazendo esse análogo para ver as diferenças entre Nigéria, Brasil, na diáspora, Salvador, Candomblé, Rio de Janeiro, diáspora da diáspora, e a diáspora da diáspora, Rio Grande do Sul. Sendo que pelo Porto de Rio Grande entraram muitos babalorixás, balés, na verdade, babalorixá, pai de orixá, balé é sacerdote de orixá. Entraram pelo Porto de Rio Grande, Babagululu, entre outros. A cultura Jeje, do estrangeiro, no Rio Grande do Sul, foi introduzida através do Porto Rio Grande por Babagululu, custódio de Chapanã. Aruarim, a doença que caminha. E lá existe um culto que veio de uma das tribos associadas no Danromei, da barriga da serpente, ao grupo Euê e Fon. Levando em consideração que Minu, depois tornado Mahi, né, também é um nome que se ouve às vezes, muito raramente, Mina, né, e ainda colocam Mina Jeje. Mas tem os Euminas, que vieram pelo porto nígero-congolês, né, ponto São Jorge de Eumina, onde os negros que vinham de lá, independente de suas nações, embarcados, chegavam no Brasil chamados de negros Mina. Vinha da Angola, vinha do Daomé e vinha da própria Nigéria. Depois, passando por esse porto de Eumina. Se não me engano, ele fica num pedaço do Congo, né? Sendo os negros cabindos, que é de uma região da Angola, de um estado que hoje em dia é reconhecido como estado de Cabindo, de Cabinda, país-estado, né? Era um estado, e esses negros dessa região tinham suas características próprias e suas maneiras de culto própria. Então, vieram através desse porto, muitos vieram para o Rio Grande do Sul, né, onde os negros achavam que iam ter mais liberdade pelo fato da agreste da Pampa, né? Mas muito pelo contrário. Eles foram muito subjugados,
inclusive na Revolução Farroupilha, bem depois, muitos fizeram os lanceiros negros, até hoje se fala, e as pessoas fazem suas reuniões, né, relembrando e rememorando tais batalhas da Guerra dos Farrapos. Né. Mas estamos falando de Orô e ritual. Então, esse Babagululu veio e aqui se tornou forte a religião dos Bichô. Urubalândia, Yorubalândia, quando se fala de todos os grupos que pegaram a cultura Yorubá, mesmo independente de não estar na tribo. Urubalândia. Né? E os Bichô, Bichonalândia. Porque juntava todas as culturas ao redor de sua tribo, que se associou aos Mahis, aos Minus, aos Euês e seus Fons, para poder sobreviver às invasões dos países iorubás, das tribos iorbanas e Quetu. E vindo como escravos para cá, esse senhor Babá Custódio, Gululu, trouxe a religião e o culto, que muita gente diz que eles são de origem de Bichonalândia. Bichonalândia fica no Dahomey. Sendo o evento do Molocô, as pessoas ligadas a esse rito foram associadas junto aos Angolas, aos Ndus, aos Jejes. Então existe muita similitude no culto da Angola e no culto do Molocô com a cultura Angola, Jeje. Então é uma religião também quase se extinguindo, é um lado, né? Quase se extinguindo, inclusive o sotaque usado por eles é bem distinto, fazendo as palavras às vezes ter um som estranho para aqueles de língua iorubá, nagô. Né? Mas levando em consideração que existem 2.000 tribos, que associadamente se transformaram em 3 tribos predominantes no Brasil na evento da escravidão, que foram primeiro leva os Angolas, depois os Jejes e depois os próprios Yorubás. Depois veio uma parte também do Moçambique, mas isso daí era bem mais adiantado na escravidão. Bem, mas hoje o que eu queria falar é desta analogia do mês dos pais, da festa do Dia dos Pais, que é no segundo domingo de agosto no Brasil, e Medogum, 16º, né? Ojó, Oxu, Okudu, o 16º dia do mês de junho, tendo em vista que o primeiro do ano iorubano, na cultura antiga, da semana de 4 dias, 96 meses, para dar um ano. Nessa cultura de 4 dias, 96 meses, o fim do ano é no dia 2 de junho. Dia 3 de junho, primeiro dia do ano, que se comemora com Odum Chitum, o dia de Feliz Ano Novo. Né? Fora da Nigéria, as pessoas fazem também uma comemoração mais discreta, onde plantam um obi, né, para reafirmar a raiz ancestral. É o único dia que, segundo aos brasileiros, pode-se plantar o obi. Existe, inclusive, casos em Salvador e Rio de Janeiro que fazem um ritual, um orô, aonde é plantado o obi, que este não seria um sinônimo de transição daquele que o planta. No Brasil tem essa mítica de que aquele que plantar do obi está para desencarnar. Né? Eu não consegui encontrar
uma ligação antropológica de como isso se transformou, né, do Brasil. Sendo que em África plantar o obi é reafirmar a família, reafirmar a raiz familiar. Ebilé, axé, firmar o axé da família. Nós já falamos em um outro vídeo, no Adjejé, no Axexê, no Arissum, tem esses 3 vídeos no meu canal, vocês poderiam até dar uma escutadinha, sobre Igi Orô, árvores rituais. O nascimento de tais árvores, inclusive sobre o Igi Orobô, Igi Obi, Igi Rokô, e assim por diante. Lá vocês vão encontrar. Né? Então, plantar o Obi neste mês de Okudu, né? 3º dia, com Meji Metá, com Keji Ketá. Ketá, Ojó, Oxu, Okudu, Eku, Odum, Chitum. No 3º dia do mês de junho é o 1º do ano, né? 1º dia do ano na cultura iorubá, baseado na semana de 4 dias, 96 meses. Então, é esse dia. Fora da Nigéria, se comemora o Eku Odum Chitum, Feliz Ano Novo, plantando o Obi. Aqui no Brasil, disse que é o único dia que se pode plantar o Obi, sendo que não seria em rito de falecimento. Então, não consegui encontrar como é que funcionou isso. Então, segue o barco. Então, no mês de Okudu, nós temos o Dia dos Pais na Nigéria, nós temos o 1º do ano, nós temos os louvores a Choponan e Ossan, 6 e 7 de Okudu, 6º dia e 7º dia do mês de junho. Nós temos louvação a Iemonja, a mãe da casa do oceano. Bem, Iemanjá, deusa do rio Ogum, né? Ya Ogum Té, mãe do rio Ogum. Ligação com o Baluayê, Omulu, ligação com a senha através do filho Odé, que isso é uma outra história que nós vamos abordar um outro dia. Então, neste mês de Okudu, ele é um mês carregado de força, né? Inclusive quando se saúda todos os pais, Ayeye Aon Babaojó, né? A festa do dia de todos os pais, né? Se rememora o Xolufã, o Batalá. E lá, Nigéria, eu ouvi dizer que muitas vezes fazem os ritos das águas de Oxalá, assim como também ouvi que certas tribos fazem no mês de Ogum, Oxu Ogum, no mês de agosto. Então, essa mescla entre junho e agosto parece que varreram o julho, né? Mas ele está lá. Então, é muito parecido nos ritos aqui do Brasil com os ritos do começo do ano na Nigéria. No mês de Okudu, os ritos que seriam comemorados lá pela escravidão e pelas datas foi trazido para o mês de agosto na diáspora. Dia 16 de agosto comemora então São Roque. São Roque não é o Baluayê. Representa, porque os negros precisaram esconder seus ibás atrás de São Roque para poder louvar o Baluayê, fazendo o rito do Sabajé, Sabejé, né? Corum lá, Sabajé, Corum lá, Sabejé. Aqueles que já participaram sabem que esse orô ritual
tem um poder muito grande, aonde as pessoas de Baorixá e Bilhorixá, né, Ogberin Orixá, iniciados Ogberin, iniciados no culto do Orixá, e Baorixá, adoradores de Orixá, e Bilé Axé, de raiz de Axé, ni Orixá, de Orixá, vestem-se humildemente com roupas de algodão cru, não usam joias, não usam calçados e preparam grandes quantidades de doburu, pipoca, que essa é feita na areia, estourado na areia quente. Né? Tem pipocas doburu com epô, pupuá, doburu com azeite branco, doburu de oim, com mel. E esses doburus são levados em praça pública. Por quê? Porque na Nigéria este rito de purificação e limpeza eram feito nos mercados. Nós aqui temos as praças públicas. Na Nigéria, nesse período contemporâneo, existia os mercados. Ainda em algumas localidades do nosso país se encontram grandes mercados públicos. O mercado público de Porto Alegre, bastante difundido rito de Baorixá, inclusive, quase que obrigatoriamente, todos aqueles que fazem o seu Ibaorixá, que são adoradores de Orixá, vão ao mercado saudar Exu, Olochá, Lodojá, Lodoche, senhor do mercado. Levando em consideração que Exu Orixá, Jeje, Lodojá, o mercado, Lodoje, aquele que vem até a porta do mercado, Lodoje, Lodojá. E aquele que traz Lodojá Oko, Lodoje Oko, que traz da fazenda os elementos. Isso tem a ver com a África. Quando falam do bará do mercado de Porto Alegre, foi plantado um bará. Sim, foi plantado porque Exu é o senhor do mercado, Oxumaré é dono do burburinho do comércio, do ruído do comércio, burburinho, que é o barulho que se ouve dentro da concha. Então, neste mês, se saúda Epoá Exu, Epoá Ubaluayê, 16 de agosto. Na África, é no dia 6 e 7 do mês de Okudu, de junho. Esse salto que eu estou passando para vocês. Né? No dia 24 de agosto, é dia de São Bartolomeu, um santo católico, que inclusive sua imagem é representada ele enrolado em metade do corpo com uma cobra, e a outra metade de um homem barbudo, né, que era o santo protetor das serpentes, um mártir, né, que é os Oxumaré dos Yorubanos. Então, dia 24, dia de Epoá ni Dan, Epoá ni Oxumaré. Então, são as datas do mês de agosto. No dia 16 de julho, né, comemora-se Santa Ana. Santa Ana, mãe de Maria, de Maria, ou Santa Maria, como preferir, esposa de São José, que recebeu na anunciação, engravidou, tendo um filho sem ato sexual. E esse foi Jesus. Então, Santana, avó de Jesus, comemora-se no mês de julho, 17, Nanaburuque, que seria a ancestral maior, Ia Oba, ou Ia Oni Ere, Imo, da lama e do barro, da construção da vida. Então, temos nesses 3 meses, junho, julho e agosto,
muita força com a nossa ligação, com a nossa raiz ancestral da África. Nós, Ibilhachés, temos todos esses ritos de passagem, de transferência, de louvação ao ancestral, inclusive Babá e Gungun, de louvação ao Rei da Terra, de louvação a Exu, Exu Ni Oba Lo Aie, Senhor Rei da Terra, assim como o Baloaê. Isso vem a ver com os Onilés, os homens que tomaram o poder de Onile, a Mãe Terra, neste mês também é louvado, né? Exu, Ogum, os orixás eborós, né? Eles tomaram na mão grande o poder das mulheres, que até então pertencia a Onilé, que é uma Ayabá primordial. No rito de Yami se fala muito sobre Onile, Agbadu, Iadu, Ialé, Iaró, Iapupá, Iará, a mãe da pele, a mãe da terra, a mãe do caminho, a mãe da noite, a mãe do dia, a guardiã do lado direito, Ibaonim, a guardiã do lado direito e esquerdo sobre as sombras, né? Dos adãs, dos morcegos, que é Ileuá, né? E assim por diante. Mas não é o Aon Orixá que estamos falando das datas e essa mescla. Isso é um papo bem suave que eu queria abordar. Né? Uma outra coisa que eu acho interessante: Ba, Pá, Papá, Pai. Quase todas as culturas têm quase o mesmo som para designar pai. Né? No Yorubá é muito parecido com o árabe. Ibi, filho. Ab, pai. Babá, Ibi, nascido. Tem uma similitude. Se herda muita coisa na África da cultura árabe. Por causa das invasões islâmicas, da junção, proximidade e também da vinda do grande Oni Oba Oduduwa, de Meca para a África. Isso também já foi falado em outras histórias. Pretendo no futuro fazer uma grande pesquisa a respeito do caminho inverso, né? Daqui da diáspora para outra diáspora, para a diáspora, passar o Atlântico, né? Enfrentar de volta a Kaalunga, o desconhecido, chegando nos portos de transição dos escravos, encontrar a cultura local, encontrar a cultura na Nigéria e encontrar os caminhos de volta de Oduduwa até chegar em Meca. E descobrir como esse rito se ouve falar. Isso é história, papo, né? Que a gente ouve por aí, que a cultura veio pelo rei Oduduwa, mas que ele teria vindo de uma nascente chinesa, que teria vindo de uma nascente japonesa. Isso não é comprovável. Mas vamos ir atrás disso, vamos fazer uma grande pesquisa para descobrir esse babadinho. Né? Para a gente poder falar aqui nesse papo levíssimo, né? Contando essas pequenas histórias que a gente ouve aqui e ali, sendo nós africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, unidos pelo Axé, né? Ogber em Orixá, iniciados no Orixá, Iba Orixá, adoradores de Orixá, Ibilhaché, de raiz de Orixá, ou não. Aí estamos todos nós. O tudo é o todo, gente. Então, respeitar o irmão, respeitar os outros babás, respeitar a casa, nascentes, vertentes, fontes, seja o jeito que você resolver falar. Desde que você respeite
a religião, a sua religião, a religião do seu irmão e a religião de todos os outros. Universalidade e ecumenidade é muito importante nos dias de hoje. O que não está faltando não é fé, é respeito. Então vamos respeitar uns aos outros, começando dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios irmãos de religião, que têm a sua própria tribo. Isso já falei também das tribos que se uniram, Otani, Otami, Oremi, o inimigo do meu inimigo se tornou meu amigo, e depois que o inimigo foi embora, cara pálido, voltaram essas inimizades. Forte elo corrente é a corrente que está toda forte. Onde um elo fraqueja, todo elo despedaça, toda a corrente despedaça. Então, irmãos no axé, unidos no axé, defendam uns aos outros. Não ataquem, não acusem, não menosprezem. Aquele que sabe mais ensina para quem sabe menos. Aquele que sabe menos ouve quem sabe mais, com uma certa humildade. Todos nós somos eleris, estudantes nesse mundo. O único rei é Olorum. Na Baixa do Sapateiro tinha o açougue da Lufã, que dizia Kofi Oba Olorum. O único rei que existe é Olorum. Então não nos sintamos tão adé lore cobertos pela nossa coroa, porque o tropeço do pé derruba a coroa, e rei morto é rei posto. Aquele que botar a coroa herda o poder e a responsabilidade. Será que estamos todos aptos a adquirir essa responsabilidade? Uma questãozinha muito relevante. Conhecimento gera responsabilidade, porque você não erra por ignorar, mas se omite de executar. Então se observe melhor, respeite mais seu irmão. Isso é uma opinião pessoal minha. Tá? Não levem isso como preceito, sabe? As pessoas adoram dar uma dourada na pílula. Isso é uma opinião minha. Né? Se não gostaram, sinto muito. Minhas rugas de preocupação para isso. Essa é minha opinião. Então, africanos e africanas nascidos em todas as partes do mundo, em todas as cores e de todas as cores, unidos pelo axé, seguimos em frente. Ojo, Ojobó, dia de preparar o rito. Já saudei as grandes mães, já dei Omi Tum na terra, já larguei minha água fresca na terra, vamos refrescar a terra, porque o mês do rei está correndo, o rei está passando pela terra. Atutu, Aon, silêncio e segredo. O grande rei está passando na terra. Afomon, Arinharum, a doença caminha, a terra quente, a febre queima. Derrame água na terra para esfriar a terra. Sabajé, sabejé, corum lá, sabejé. Derramem água na terra, pipoca o grande rei, para que a transformação aconteça em todas as vidas, e um axé para todos.